Olá, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de falar com você a respeito de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É algo que nós precisamos gerenciar as nossas emoções para evitar muita confusão, muita intriga, né? Se alguém fala de alguma forma com você que você não gostou, que te ofendeu, que te feriu, você vai parar, vai gerenciar essa emoção, aquilo que você está sentindo. Mas eu encontrei, tradução de inteligência emocional, é a capacidade de reconhecer e entender as emoções próprias e dos outros, das outras pessoas. E usar essa compreensão para guiar o pensamento e o comportamento. Né? Então você vai ver o que você está sentindo, você vai ver o que a outra pessoa está sentindo, e baseado nessa percepção, você vai tomar decisões. Você vai ter um controle, autocontrole, e vai ter decisões sábias. Quer dizer, o que eu posso fazer a respeito disso? Então, se alguém estiver implicando com você, falando alguma coisa que você não gostou, você não vai revidar, falar e deixar a tua emoção responder naquele momento. Certo? 1 Samuel capítulo 25 tem uma situação assim tremenda, que eu vejo assim uma mulher de uma inteligência emocional maravilhosa. Conta a história ali de Abigail, que era uma mulher sábia, e Nabal, que era o tolo, que era o marido dela, um homem tolo. Como que Abigail se saiu numa situação totalmente difícil de se sair? Aconteceu assim, Davi, ele, enquanto estava fugindo de Saul, ele se escondia, né, em muitos lugares. E ele se escondeu então perto onde Abigail, Nabal morava, e ele acabava servindo de proteção para as ovelhas, né, de Nabal e Abigail, que estava lá, Davi com seu exército, então ele criou uma barreira ali protegendo as ovelhas de Nabal. E aconteceu que Nabal, na época da tosquia, né, das ovelhas, eles faziam uma festa, né, matava, fazia festa, comia e tudo mais. E Davi ficou sabendo então que Nabal estava tosquiando as ovelhas e enviou alguns homens para pedir uma provisão para eles, já que ele por tanto tempo guardava aquelas ovelhas. E Nabal, ele simplesmente fez de conta que não conhecia Davi. Nabal respondeu assim, ó, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Né? Eu não sei quem que é Davi. E mandou os empregados de Davi, os servos de Davi, embora. E aí, o que aconteceu? O empregado, né, de Nabal, Abigail, né, a mulher sábia, não viu no momento, e eles foram falar para Abigail, Abigail, os servos de Davi estiveram aqui, pediram alguma coisa, e Nabal mandou eles embora, ignorou completamente o bem que eles produziram para nós. Aí Abigail já sabia que o mal vinha contra a família dela, porque Davi ele armou desses 400 homens e foi contra a casa, né, de Abigail para destruir todos. Davi falou assim, olha, põe as suas espadas na cintura, 1 Samuel 25, 13. Assim eles fizeram também, Davi, cerca de 400 homens acompanhar Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. E foram para matar, né, toda a família de Abigail. E a Abigail, sabendo que o mal vinha contra a família dela, ela na mesma hora, ela teve estas atitudes. Deixa eu ver aqui. Primeiro, ela não falou nada para Nabal. Ela não contou nada para Nabal, sabendo que Nabal era um tolo, né? A Abigail teve uma atitude de inteligência emocional. O que nós teríamos feito, né? Abigail não falou nada pro marido dela. O que a gente teria feito? Eu acho que eu ia correndo até Nabal e brigaria com ele. O que você fez, homem? Você não tem juízo? Né? E brigaria com ele. E de repente eu arrumaria minha mala, meus filhos, todos os meus bens e fugiria, porque Davi vinha contra mim. Entende? Talvez eu faria isso, porque baseado na minha emoção do momento. Eu sentiria, de repente, um furor para aquela situação. Brigaria com o marido, sair, deixaria, de repente, ir lá, fugiria com os filhos. Mas a Abigail não fez isso, porque ela não era guiada pela emoção. Provavelmente ela respirou forte, orou, buscou a direção de Deus. Ela não falou nada com Nabal, deixou ele lá no canto dele.
E foi, no versículo 18, fala que ela foi, tomou provisões, pegou muitas coisas, né, pegou alguns servos dela e falou, vamos ao encontro de Davi. E foi até Davi. No versículo 18 e 19. Para evitar a guerra e morte da sua família. Sem falar nada para Nabal. Daí, quando ela encontrou Davi, no versículo 23, fala que ela se prostrou diante de Davi. Ela se humilhou diante de Davi. E depois, no versículo 24, que eu achei muito interessante, eu vou ler aqui, ela fala assim, ó. Ela caiu aos seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale, ouve o que ela tem a te dizer. Então, a Abigail, ela assumiu toda a culpa, falou, a culpa é minha. A culpa é minha. Ela assumiu uma culpa que não era dela, coisa muito difícil da gente fazer em situações difíceis, quando a gente deixa a emoção extravasar. Mas a Abigail, com sabedoria, assumiu uma culpa que não era dela, falou, a culpa é minha. Eu não vi os servos, né, que foram lá, né, aceita, né, esses presentes que eu te dou, se humilhou diante de Davi, falou para Davi que Deus daria o reino para ele, que ele reinaria, apaziguou completamente, né, Davi e os homens dele. Foi muito incrível o que ela fez. Então, ela pediu para Davi não dar atenção a Nabal, né, a perdoar aquela atitude de Nabal. E ela impediu que Davi derramasse sangue inocente. No versículo 26 fala, agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de vingares com tuas próprias mãos. Foi isso que Abigail fez com muita sabedoria e gerenciamento de suas emoções. E Davi mesmo reconheceu no versículo 32 que ela tinha seguido a Deus. Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. E Davi não fez nada com ela. E o que aconteceu? 10 dias depois, Deus atingiu a Nabal e ele morreu, por causa daquela tolice dele. Provérbios 18, 21 fala assim, ó, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nabal morreu por causa de sua burrice, né? Falta de gerenciamento emocional. Provérbios 21, 23 fala, o que guarda a sua boca e a sua língua guarda das angústias a sua alma. E Nabal não soube guardar a sua língua e a angústia da sua alma. E, pelo contrário, o resultado para Abigail foi que quando Nabal morreu, Davi tomou Abigail como a sua esposa. Pediu que um servo fosse lá e levasse ela como a sua esposa, porque Davi reconheceu a sabedoria dela. No versículo 40, seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail, Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Então, esse é o resultado de ter inteligência emocional e um controle da língua. Cuidado com a língua, cuidado com o que você faz, o que você fala, quando você está discutindo com alguém ou alguém discutindo com você. Aprenda a gerenciar suas emoções. Respire fundo, ore, deixe Deus te guiar. Amém? Medite nessa palavra, ouve de novo, preste atenção no que Abigail fez e vê se você está gerenciando as suas emoções. Se não, peça a Deus domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Eu preciso disso, eu reconheço, eu preciso muito disso, Deus, me ajuda nisso. Deus está falando comigo, com você também nesse dia, né? Curte o vídeo, comenta aí se você gostou, o que você está fazendo, se você faz isso, que você achou da atitude de Abigail. Quero te abençoar. Deus, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo essa pessoa que está ouvindo com sabedoria, com inteligência emocional. Ajuda essa pessoa a gerenciar as suas emoções, no nome do Senhor Jesus. Eu abençoo com saúde física, mental e espiritual, com a graça do Senhor, a paz do Senhor Jesus esteja nessa vida, nessa casa, no nome de Jesus. Um abraço, compartilha.